Fala médico, fala médica, você caiu aqui de paraquedas e agora um dia muito importante, mãe, né? Às vezes você conhece alguém que é mãe ou tá se preparando para ser mamãe, pai também, né? Hoje vamos falar de um tema muito interessante, muito importante, a gente vai abordar o primeiro ano da vida da criança e para isso, primeiramente, estou aqui com minha grande colega, minha grande amiga, Lívia, e nossa host que é pediatra e, acima de tudo, nossa professora, maravilhosa, acima de tudo, maravilhosa. Fala mais sobre vocês. Então, meu nome é Lívia, e assim, eu queria muito apresentar hoje, porque a pediatria é um tema que me interessa muito, e a Isabela é uma professora fora da curva, assim. E a intenção do Fala Médico é democratizar a informação em saúde mesmo. Então, eu acho que ninguém melhor do que um dos professores que mais nos trouxe informação até hoje, para trazer informações para vocês também. Então, eu vou apresentar um pouco da Isabela, depois ela vai se apresentar um pouco melhor também. Isabela Rezende, ela é formada em medicina, fez residência pediátrica, ela teve mestrado e doutorado em saúde da criança e do adolescente pela UFMG, ela é professora e coordenadora do Núcleo da Criança no curso de medicina da FASÉ, é professora assistente no curso de medicina no departamento de pediatria da UFMG e é coordenadora do projeto de extensão Cursinho Popular Guimarães Rosa da Faculdade de Medicina da UFMG também e faz parte do grupo de pesquisa em atendimento primário da UFMG desde 2014. E acima de tudo isso e além de tudo isso, ela é mãe. Então acho que é importante, principalmente quando a gente está falando de criança, quando você sabe muito da teoria e sabe mais ainda da prática, isso torna a conversa muito mais gostosa e muito mais leve, né? E aí, Isabela, pra gente te conhecer um pouco melhor, eu queria perguntar como que foi sua trajetória na medicina? Você sempre soube que queria medicina? Você já entrou falando, não, eu quero pediatria, é isso que eu quero pra minha vida? Como que foi esse processo pra você? Bom, primeiramente, obrigada mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelos elogios. Fico muito feliz, muito satisfeita, muito realizada. E obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Essa é uma pergunta que toda vez que ela chega para mim, a cabeça fica girando assim, numa circular. Bom, quando foi que eu resolvi fazer medicina? Eu não sei responder, porque eu acho que desde que eu me entendo por gente, eu volto na minha infância e lembro de mim assim, brincando, querendo ser médica. Isso foi uma coisa que apareceu, assim. Foi natural. Foi natural. E assim, eu sempre gosto de falar que a carreira de medicina vem, às vezes, numa tradição familiar, assim. Pai é médico, parente é médico, a família tem um tanto de médico, e a minha família, muito antes, pelo contrário. Ela não só não tem médico, ela não tem profissional de saúde. O pessoal da minha casa é todo desorientado com essa história de passar mal, de adoecer, de dar trabalho no hospital, de dar chilique, de fazer escândalo. Então, não tem profissional de saúde na minha família. É mais do que não ter médico. Eu sou de uma família de educadores, de professores. Acabou seguindo um pouco, né, pra área. E foi isso, Daniel. Então, quando eu comecei, assim, quando você tá lá, né, no ensino médio, agora o que eu vou fazer da minha vida mesmo? Eu sabia que eu queria duas coisas. E eu queria as duas coisas na mesma proporção. Eu queria muito ser médica, mas eu queria muito ser professora. Muito ser professora. Então, foi isso. E a pediatria é aquela coisa assim, da pessoa apaixonada com criança desde sempre. Sigo apaixonada por criança desde sempre. Então, eu entrei na faculdade, sim, falando que eu ia fazer pediatria. Ao longo da faculdade, eu vi um tanto de coisa que brilhou meus olhos, mas que nunca tirou o caminho da pediatria, assim. E eu gosto de ser médica que põe a mão nas pessoas, que atende, que conversa e tal. E a pediatria é um caminho excelente para isso. Não, é muito louco falar disso, porque eu gosto muito de criança, eu acho que eu me considero uma grande criança, só que eu nunca gostei da área da pediatria, já falando, não era pra eu estar aqui hoje. Infelizmente era pra ser outra ped lovers, igual a Lívia, só que a Clara não pôde, e aí eu tô aqui, ortopedista, né, que eu quero seguir essa área, mas eu sempre gostei muito de criança, e é um assunto que, poxa, eu acho que é de relevância, mesmo se você não quiser ser pai ou mãe um dia, é de relevância você saber, você vai ter um primo, vai ter um sobrinho. Eu brinco que ninguém escapa da pediatria. Ninguém escapa. E vamos lá, né? É outra área da medicina, né? É outro ser. Tem muita coisa aí que a gente precisa abordar que, poxa, eu considero
outro animal, é Não, outra espécie. Não, e é tudo muito diferente, né? Porque, assim, a dosagem de tudo, ela vai ter que ser diferente. Tudo que você for passar, não só de medicamento, mas, assim, o que é peso ideal, o que é o desenvolvimento, o que é importante e tal. Então, eu acho que isso é até uma outra coisa da pediatria, de, assim, você tem que saber um pouco de tudo. Sim. E na hora que você é pediatra, você também é cardio, você também é ortopedista, você também é um pouco de tudo. Além disso, quando você tá lidando com criança, você tá lidando com a mãe, então você tem que ser meio ginecologista também. E você tem que ver toda a história do parto, tudo que engloba a vida daquela criança, Sim. né? Mas assim, o que você considera, a gente citou algumas, mas qual que é a maior dificuldade, principalmente pra você, dentro da pediatria? Bom, eu sou suspeita para falar, porque eu sou completamente apaixonada pela pediatria e as dificuldades que a maioria das pessoas trazem, especialmente porque às vezes eu escuto dos alunos assim, se fosse só a criança, Mas tem eu a mãe. ia pra pediatria. Mas tem a mãe. Para mim, a grande dificuldade da pediatria, falando como profissional, sempre será lidar com o sofrimento, com a dor, com as coisas que são antifisiológicas. Então, assim, não é nada fisiológico ver uma criança morrer. Não é nada fisiológico ver uma criança sentir dor. Não é nada fisiológico falar com uma mãe que a criança dela morreu ou vai morrer. Então, isso pra mim foi o grande desafio da pediatria. Às vezes, na minha vida, que eu falei assim, não faço pediatria mais, não quero saber de pediatria mais, eu vou parar e eu vou fazer outra coisa. Foi por isso, assim, foi lidando com o sofrimento e às vezes, né, assim, de uma maneira... E você falou muito, assim, muito bonito aí da parte, quando você vira mãe, você vira outra pessoa. E isso inclui o lado profissional. Então, quando você é mãe e você lida com esse sofrimento sendo mãe, é uma coisa, assim, desproporcional, assim, sabe? Então, para mim, esse é o desafio da pediatria de quem resolve fazer pediatria. É uma maturidade emocional que o médico tem que ter. Eu falo isso muito com vocês, cuidem-se para cuidar de outras pessoas, né? Mas que o pediatra tem que lidar de forma muito importante. Não acaba levando tudo pra casa, né? Sim. Porque isso na medicina como todo, igual você Sim. falou, mas como mãe... você Na vê pediatria é uma coisa assim, né? Difícil de lidar, Difícil. realmente. Eu acho que uma das coisas mais difíceis e que eu penso que pra mim vai ser o mais difícil, caso eu de fato vá pra pediatria, é você conseguir separar as coisas dentro de casa. Então, assim, você vê seu filho com alguma coisa, você já não desespera. Ou então, quando alguém tenta dar algum palpite sobre a alimentação da criança e tal, e você vira meio chato, assim, porque você tem todas as informações e você quer colocar a criança dentro de uma bolha, de uma redoma, e você não pode, né? Então, eu acho que isso deve ser uma das coisas mais difíceis. Acho que exige muita coragem você ser mãe quando você é pediatra. Sim. Não é demais. E aí, Isabela, eu acho que uma das coisas que a gente tava querendo muito fazer nesse episódio era pegar e destrinchar a vida da criança, assim, o primeiro ano da criança, bem desde o começo. E eu acho que a primeira forma da gente começar é, beleza, nasceu, e agora? Então, a gente pegar e falar um pouco sobre amamentação. E aí, eu acho que um dos principais pontos que a gente tem é como que é o início da amamentação. Existe uma forma da gente cuidar enquanto você ainda está grávida para ter uma amamentação melhor e mais segura? E uma pergunta que muitas mães têm é de, beleza, não, meu filho nasceu, meu leite está fraco. Porque a gente sabe o que é o colostro. Mas eu acho que é muito importante a gente passar essa informação. Qual que é a importância dele? Então, eu acho que essas duas perguntas são muito importantes para a gente abrir esse leque. Então, grávida, desde que você engravida, você é submetido e desejando isso, você vai ter acesso a muitas informações, né? Então, assim, sobre a amamentação, sobre a gravidez, como vai ser o parto. Hoje em dia, você tem a oportunidade de se informar, de escolher a melhor via de parto para você, o melhor jeito de seu filho vir. O cuidado neonatal tem sido discutido até em consultas antes do neném nascer, né? A consulta pré-natal com o pediatra e já é uma realidade. Então, você vai ter acesso a essas informações aí antes do seu neném nascer. Você pode conhecer o pediatra que vai cuidar do seu filho, você pode conversar com ele, você pode já ter o apoio dele para amamentar mesmo antes do neném nascer. E quando o seu neném nasce, nós trabalhamos como neonatologistas, como pediatras, no cuidado
com esse neném desde a hora que ele sai de dentro da barriga, a gente está protegendo e promovendo a amamentação. E todo esse acesso à informação, à técnica, ele não supera a rede de apoio. E quando a gente fala de rede de apoio, são profissionais, hospitais, serviços de saúde empenhados em promover o aleitamento materno. Então, e uma coisa que eu falo muito como profissional é que a gente tem muitos problemas com rede social, com acesso a um tanto de informação, mas a gente tem muitos benefícios. Então, a gente tinha uma visão, às vezes, romantizada da amamentação que era passada pela mídia, né? Aquelas fotos de mulheres lindas, penteadas, maquiadas, com o neném ao seio, que não é nada real. Então, eu acho que conversar com outras mães e saber que é um aprendizado, que o neném está aprendendo, que você está aprendendo, que você pode saber tudo. Às vezes você é pediatra bem formado, trabalhou no banco de leite, fez neonatologia, e na hora que o seu neném vai lá pro seu peito mamar, dá zebra. Dá zebra por quê? Porque ele não sabe o que ele está fazendo, é a primeira vez que ele está fazendo. É a primeira vez que você está fazendo. Então a teoria é linda. A prática tem muitos desafios. Amamentar não é simples como parece, mas é possível, é viável. Então, assim, tem várias coisas, Lívia, que a gente faz desde o início para promover a amamentação. Então, assim, preparar essa mãe para o que é normal. Então, é normal que nos primeiros dias o leite saia em gotinha, é o colostro, ele não é fraco. É aquilo que o neném precisa, o neném faz reserva para poder amamentar. E colocando assim em números, quantos dias são o... Colostro. É o colostro. Colostro é o leite dos primeiros dias. A gente tem Então, essa primeira 2, semana 3 como um grande marco. semana. Então, 2, 3 dias você tem colostro, depois você passa por uma fase que a gente chama de leite de transição. Ele tá deixando de ser colostro, tá virando leite maduro. E a apojoadura, Daniel, que é assim, o leite descer, trocando, né, falando na linguagem popular, a apojoadura é a hora que o leite desce, que seu peito enche de leite. Ela acontece 48, 72 horas depois do parto. Então, essas primeiras 48, 72 horas, elas são de muita angústia para a mãe que deseja amamentar. Porque o leite, o peito não tá cheio. A memória que essa mãe tem é da vizinha, da tia, da prima que ela foi visitar e o leite pingava no chão a hora que o menino mamava. Manchava a camisa. Né? Isso não acontece nas primeiras 48, 72 horas. A apojoadura vai acontecer com 72 horas. E não é deu 72 horas, pronto, leite esguicha. É um processo. Principalmente com cesárea, né? Exatamente. Então, assim, essa mãe tem que ser orientada de que é assim, que é pouquinho, que sustenta o neném. Mas o neném tá chorando. Mas ele chora porque ele tava lá dentro, quentinho, aconchegadinho. E vem pra esse mundão perigoso aqui. Então, às vezes ele tá chorando porque ele quer colinho, às vezes ele tá chorando porque ele fez... É o jeito dele falar o que tá acontecendo. Nem todo choro é fome. E eu falo isso com a mãe, você vai aprender a interpretar o choro do seu filho, isso é uma coisa maluca de mãe. Ele tá chorando de fome, aí o pai fica olhando pra sua cara assim. Como assim, né? Você aprende a interpretar o choro. Eu achava que eles inventavam. Eu achava que era inventado. Ela tá chorando de fome. É fome, né? Olha a fralda. A gente vai aprendendo a conversar com o filho da gente mesmo, sabe? E se a gente interfere nessas primeiras 48, 72 horas e dá fórmula, e dá mamadeira e dá bico, atrapalha o processo de amamentação. Então, assim, informação é tudo. E apoio à amamentação é tudo. Então, assim, se você tá com dificuldade, procura apoio. E não é necessariamente que às vezes a mãe fala assim, mas eu não tenho grana, eu não tenho como pagar. Belo Horizonte tem Odete Valadares, tem vários locais públicos com banco de leite capaz de oferecer esse apoio. O posto de saúde perto de sua casa tem que ser capaz de oferecer esse apoio. O pediatra que faça a puericultura tem que ser capaz. Então, não é necessariamente um apoio pago que eu tô falando. Procure apoio. Isso é uma das coisas mais importantes. Eu não fazia ideia da gama de coisas que tinha dentro do SUS antes de entrar para a faculdade. Sim. E tantas informações que são tão práticas e tão necessárias que eu vejo as pessoas ao meu redor, ainda que pessoas com informação, não têm esse tipo de informação. E aí eu acho que isso é fundamental da gente falar. Mas eu queria saber, assim, e a mãe que não consegue amamentar?
como que você faz uma introdução da fórmula? Você deve fazer essa introdução da fórmula? O que é fórmula? O que é a fórmula? Isso. Se ela substitui ou não o leite materno? Qual que é a diferença entre ela e o leite materno? Leite ninho. Então, tem Conversa várias aí. coisas aí, né? Então, o que que acontece, gente? Igual a gente tá falando aqui, a maioria das vezes, não tive leite, meu leite foi fraco, meu leite secou, tem muito mais a ver com a falta desse apoio, com situações estressoras para a mãe que fazem com que a produção realmente seja diminuída, do que com o problema primário de amamentação. Então, assim, não tem o leite, existe? Existe, mas é muito raro. O que acontece na maioria das vezes são problemas que impedem que a amamentação se estabeleça. Ou situações, por exemplo, o neném nasceu prematuro, ficou lá no CTI 2, 3 meses, não conseguimos depois. Mamãe HIV positivo, por exemplo, que realmente não deve amamentar. Então, existem situações em que amamentar não é possível. E essa mãe que não pôde amamentar, ou mesmo que não quis, né? Ela tem direito de não querer. Tem que ser acolhida e orientada do mesmo jeito. Não temos dúvidas, enquanto profissionais de saúde, que o melhor alimento para o bebê é o leite materno. Assunto encerrado. Isso não está em discussão. E sobre isso também, até 6 meses. Até 6 meses. Exclusivo até 6 meses. Exclusivamente até 6 meses. Então, a amamentação. Melhor alimento para o seu filho. Eu tenho muita grana, eu posso comprar o alimento que eu quiser. Leite. Não. Leite materno até 6 meses. Agora, para essa mãe que não deu, por N motivos que a gente elencou aqui, o melhor substituto é a fórmula infantil de primeiro semestre. Que é isso? O que é a fórmula? É o leite de vaca, fórmula leite de vaca igual o da vaca, só que ele é modificado, ele é preparado para causar menos alergia no bebê, para oferecer uma melhor composição nutricional para esse bebê do que um leite de vaca que eu comprei na caixinha, ou o ninho que você citou aí, né? Que o leite de vaca, ele é feito para alimentar o bezerro, não para alimentar o seu bezerrinho. Exatamente. Então, Só que se você não tem o seu leite que foi feito para alimentar o seu mamífero, você pode usar a fórmula E que aí a nutricionalmente ela se aproxima. Então, assim, micronutrientes, macronutrientes, proteína, carboidrato, maravilha, a fórmula cumpre bem o papel. No que ela não vai cumprir? O que ela vai ficar devendo ao leite materno? A proteção imunológica, a colonização bacteriana ali do contato, os fatores a mais, né, que a proteção do leite materno traz, especialmente em relação à imunidade. Eu acho que uma coisa que é muito legal a gente frisar é para mães que não conseguem amamentar, tá tudo bem, você pode criar outras formas de laço com seus filhos, sabe? Outras formas de laço, outras formas de proteção imunológica. Porque a gente vê tantas mães que se sentem culpadas. Então, assim, a hora que você pega, porque a gente fala muito da colonização bacteriana pele a pele, de você colonizar seus filhos com a sua bactéria que te protege e que vai proteger ele também. Tá tudo bem se você colocar seu neném no colo e dar uma mamadeira pra ele se você não pôde amamentar, tá tudo certo. Mas a gente sabe que as doenças inflamatórias, as doenças crônicas, as alergias, o leite materno é um fator protetor. Mas não deu, então vamos proteger de outra forma. E tá tudo certo, essa mãe tem que... Porque eu brinco muito assim, nasce uma mãe, nasce a culpa. A gente se sente culpada de tudo que dá errado. O que dá certo, a gente não tem o medo. Do que dá errado, a gente acha que é culpa nossa, que a gente fez errado, que... eu não consegui amamentar, pronto. Eu queria ter parto normal, foi cesárea, culpa. Eu queria amamentar, não rolou, culpa. Não, gente. Assim não foi assim. Antes de ser mãe, ser a gente, né? E cuida do seu filho da melhor maneira. Você não tem culpa, não rolou, não deu. Você não quis, tá tudo certo. Você teve uma depressão pós-parto, tá tudo certo. Protege seu filho com a fórmula, protege seu filho e protege imunologicamente de outras formas, tá tudo certo. Isabela, tem algum alimento que a mãe não pode comer enquanto tá amamentando? Isso é outra pergunta, assim, né? Que a gente pode falar várias coisas. Aí tem, porque feijão, porque chocolate, porque refrigerante, porque não sei o que dá cólica no neném. A gente não sabe se o direito, não. A única coisa, assim, se o seu neném tem uma alergia à proteína do leite de vaca... Aí tem algumas coisas que realmente, se seu neném tem alergia à proteína do leite de vaca, você não deve tomar leite, né? E derivados e tal. Mas o que a gente recomenda pra mãe? Que ela alimente bem.
que ela toma muito, o que faz muita diferença. Água, hidratação e alimenta Que é a única forma que bem. ele vai se hidratar. E não fica nessa neurose que às vezes a mãe, a avó, a tia fica lá na sua cabeça. Não come feijão, não come carne, não come não sei o quê. E aí você falou sobre, né, a sua experiência quando você é mãe, como é que você olha pra esse neném. Ninguém te respeita porque você é pediatra, não, viu? Vai todo mundo dar palpite na sua cabeça do mesmo jeito. Então, assim, se você for seguir, você não come. Porque tudo que você vai comer pode ser que dê cólica no neném. E eu acho que então, assim, é uma coisa muito difícil, porque assim, tem fases e fases. Tem fases que o mundo fala, nossa, mas esse é o pior alimento do mundo. E depois vira o melhor alimento. Não, o suco mesmo A gente falando, até já entrando um pouco nisso de introdução alimentar, a gente ouve muito falando assim, mas você tá dando só leite pro seu filho, você não tá dando água. Eu acho que essa, pra mim, é uma das piores, assim. Porque, realmente, a água não tem mal nenhum. Mas antes dos 6 meses, não precisa de água. Então, eu acho que esse é um ponto que eu queria muito que você explicasse. Por que é aleitamento materno exclusivo? E só o leite dá conta de tudo, né? A capacidade da barriguinha do neném, capacidade gástrica que a gente fala, o que cabe no estômago do neném? Em torno de 20 a 30 ml por quilo. Então, se meu neném tem 3 quilos... cabe 60 ml na barriguinha dele. Se eu encher essa barriguinha... E o que é 60 ml de água, gente? Nada. É um copinho de café. Se eu encher a barriguinha dele com uma chuquinha de água, não vai sobrar espaço para entrar leite naquele momento, até eu ter... E você demora em torno de 2, 3 horas para fazer o esvaziamento gástrico. Então, se eu dou 60 ml de água para esse menino, faz mal? Em termos nutricionais? Não, a água é ótimo, a água é maravilhosa, ele vai tomar água no futuro. Mas eu deixo, assim, a barriguinha dele não vai dar conta do leite, que cumpriria a função de hidratação e de alimentação ao mesmo tempo. É por isso que a gente pede para não dar água. E aí a gente tem uma dinâmica do leite materno, ele não é igual o tempo todo. Tem uma coisa que a gente chama de leite anterior, que é o leite do início da mamada, que é um leite rico em água, que vai cumprir essa função de hidratar. E tem o leite do final da mamada, da hora que a mama está sendo esvaziada, que a gente chama de leite posterior, que é rico em gordura. Por que isso vai que, então, é nutrir o importante bebê. esvaziar o peito, né? Isso. E não ficar trocando de peito o tempo todo. Entendi. Porque começou, o neném vai hidratar, no finalzinho ele vai ganhar mais gordura para dar sustância, para engordar, né? E aí tá tudo certo, ele conseguiu hidratar e conseguiu nutrir-se aí com os componentes do leite, além da água, carboidrato, lipídio, tudo que você precisa aí. Então, né? nisso a gente chega num ponto. Pra hidratar e alimentar bem seu bebê, você tem que se hidratar e alimentar bem. Exatamente. Então é isso, a mãe né? Mas sem muita neura, assim, né? Claro. Não pode ficar nessa história. Agora, tem as coisas que não rola, né, gente? Então, assim, bebida alcoólica. Cigarro. De jeito nenhum. Cigarro, né? E assim, em termos de alimentação, você coma bem e tal. Pode comer um chocolatinho de vez em quando, né? Você já tá num momento tão tenso da sua vida, de precisa se equilíbrio, privar. né? Mas claro. bebida alcoólica de jeito nenhum. Tá proibido. Pra quem tá amamentando. Realmente. E aí, já entrando nisso de introdução alimentar, como que a gente faz esse mix do aleitamento materno com a introdução alimentar? Quando que a gente começa a introdução alimentar? Quais são os melhores alimentos pra gente começar ela? Como que ela funciona? Então, é o seguinte, gente, 6 meses já falaram que até 6 meses é aleitamento materno exclusivo. Então, deu o marco dos 6 meses, Aí a gente vai começar novos alimentos. E uma coisa que a gente precisa entender como pai, mãe e profissional de saúde é que, assim, a criança ela vai formar o paladar dela nos primeiros 2 anos de vida. Ela vai acostumar-se com os novos sabores, texturas e tal, de forma muito importante nos primeiros 2 anos de vida. É uma coisa de desenvolvimento de papila gustativa e de conexão ao sistema nervoso central, mesmo de pensar assim, olha, esse sabor é bom, esse sabor é ruim. Então, esses primeiros 2 anos... Porque a gente tá falando, tudo na vida é equilíbrio. Hoje eu adulta, eu vou comer um chocolate, eu não vou morrer por causa disso, nem ter uma péssima alimentação por causa disso. Mas nos primeiros 2 anos, de forma mais crítica, essa criança, ela tem que conhecer o que é mais difícil para o nosso paladar primitivo aceitar. Porque o nosso paladar, ele gosta primitivamente, instintivamente, homem das cavernas. Ele gosta de quê? De doce E carne. e gordura, né? Doce e gordura. Então, comer alface e tal,
assim, pensando como nos primórdios, né, da nossa alimentação, você precisava fazer o quê? Coisa com muita caloria pra você fugir e lutar, pra você conseguir resolver os problemas lá, né, dos primórdios. Então, eu falo muito isso com as mães. Não precisa oferecer chocolate pro seu menino pra ver se ele vai gostar. Ele vai gostar. Ele vai com certeza. É fato, bala, né, não precisa, a gente gosta, faz parte do nosso paladar. Então, esses primeiros 2 anos, a gente precisa educar o nosso paladar pro que é difícil, entre aspas, pra gente aceitar. Então, é a hora de oferecer a alimentação mais saudável possível. Limpa, né? Eu acho que uma das coisas que a gente mais sem ultraprocessado. Não dá sal, não precisa de sal. Nada que sai do pacote. Não precisa de nada que sai do pacote. Não precisa de sal, não precisa de açúcar, farinha branca, né? Seja ela... Ninguém vai comer farinha branca, mas assim, lá, o pão, essas coisas todas. Então, assim... O que eu vou fazer com 6 meses? Eu vou começar a dar fruta para essa criança. Qualquer fruta. A que ela quiser, a que tiver mais barato no sacolão, a que tiver um pé na minha casa, a que meu vizinho me dê fruta, porque a gente está num país em que grande parte da população não tem grana. Então a gente tem que pensar nisso também. Qual fruta? A que tiver barata, que você conseguir comprar, que você tiver. Qualquer fruta. In natura. Não é para fazer suco. O suco, essa conversa é complicada. Você perde um tanto de propriedade, você só mantém da fruta a caloria, o açúcar. Então não queremos que ele coma a fruta, né? Sem oferecer o suco. E comida, né? Carboidrato, que é mandioca, arroz, batata, inhame, moranga, né? Proteína de origem animal, carne, ovo, proteína de origem vegetal, verdura, legume, é isso que seu menino tem que aprender a comer. Porque o resto vai entrar. Não dá para ser a pediatra radical, a mãe radical que vai falar assim, meu menino nunca vai comer doce. Esse menino não existe, né? Mas deixa para ele conhecer o doce, conhecer o sal, conhecer a gordura, né? Saturada, o pacotinho que ele vai abrir, quando ele tiver um repertório alimentar legal, saudável, de vários gostos. Também, exatamente. Eu acho que isso é uma das outras coisas. A gente fala de introdução alimentar e aí a mãe quer que a criança, que nunca viu um prato na vida, pegue a colherzinha, coloca na boca e vida que segue. Mas a criança, ela tem que acostumar com textura, ela tem que pegar, ela tem que conhecer, ela tem que gerar curiosidade. E isso demanda paciência. Muita paciência. Então eu acho que é muito importante a gente frisar isso para as mães também. A criança tá conhecendo, ela tá conhecendo o mundo, conhecendo a vida. É a primeira vez que ela tá vendo aquilo ali. Sim. Então, assim, é como se a gente estivesse viajando e conhecendo um lugar novo. Exatamente. Se você pensar, ela conhece leite, seja materno, fórmula, leite de vaca, que é doce, né? Assim, a predominância aí é o sabor doce. E que é muito fácil de processar. E como manda pra dentro, isso né? De leites e derivados nesses primeiros meses da introdução alimentar, depois dos 6 meses? Geralmente, a fonte láctea exclusiva continua sendo o leite materno no primeiro ano, né? Ou a fórmula, né? Entendi. Idealmente. Então, o ideal é você não... Iogurte, queijo, essas coisas não depois do usar primeiro outros ano. derivados nesse primeiro ano. Uma coisa que a gente vê muito é a mãe que dá danoninho. Tem Sim. certeza que danoninho é saudável. Sim. E assim... E por que isso, Lívia? Porque a gente foi massacrado pela indústria alimentícia na década de 70, na década de 80, né? Compra Danoninho vale por um bifinho, Danoninho é maravilhoso, Danoninho é comida, né? Então a gente vê mãe que corta coisas dentro de casa para conseguir comprar o Danoninho, porque ela é dessa geração que foi metralhada com a informação da indústria de que isso era o legal. A gente foi metralhado na década de 70 e 80 com a informação de que a fórmula que era chique, a fórmula láctea que era legal, amamentar no peito era trem de pobre, né? E hoje a gente, com todo o conhecimento, consegue fazer o caminho de volta. A geração de vocês aí tá fazendo o caminho de volta, né? Sobre isso, eu acho muito interessante você falar desse ponto do Danoninho, porque eu não sei você, mas quando a gente começou a ter pediatria, a noção que eu tinha, pediatria, é que cuidar de criança é caro.
Porque eu cresci no meio que, tem que dar isso aqui, tem que dar aquilo ali, o pratinho tem que ser tal, tem que ter tal cadeirinha. Aquelas papinhas da Parmalat e tal. Sim. E aí é sobre isso, porque o interessante pra criança não é nada disso, né? Sim. Prato colorido, beleza, tudo bem, mas eu entendo que um prato branco é melhor pra criança porque ela tem que brincar com a comida, né? Entender Isso, a textura, o colorido tem que ser a da comida, comida. né? Sim, com Porque senão o certeza. prato é legal É, e a comida fica de lado. Exatamente. Tem o Parmalat que eu acho até interessante falar isso. E a papinha? Sobre a papinha, bater dar papinha, os alimentos. bater alimento, comprar pronto. péssimo, né? Assim. Abriu. Então, assim, a gente acabou de falar que o alimento legal é o alimento que você não tem que abrir embalagem. Então, quando você pega uma papinha pronta, é uma péssima cultura. E a criança tem que se acostumar, como você mesmo disse, Lívia, com textura diferente, com pedaço, com mastigar. Então, se eu pego legume, verdura, proteína e tal, bato no liquidificador e dou uma coisa de consistência homogênea para ela, primeira coisa, ela não tá aprendendo a lidar com textura. Segundo, Eu gosto das ela coisas. não tá tendo o trabalho de processar o alimento. Terceiro, se você coloca ali, porque a criança ela tem direito de não gostar de alguns alimentos, ela não é obrigada a querer comer todas as frutas, A gente esquece que a tudo, criança tem né? personalidade, Exatamente. Então, assim, dá um exemplo aqui. Minha filha detesta beterraba. Minha filha tem 11 anos hoje. Desde que ela nasceu, ela detesta beterraba. E ela come maravilhosamente bem. Então, eu vou brigar com a criatura porque ela não quer comer Claro que beterraba? não. Não vou. Agora, se eu pegasse a beterraba e batesse lá na papinha junto com o resto todo, ela ia recusar a papinha. E eu nunca ia saber que o problema era beterraba. E eu ia achar que era um tanto de coisa, entendeu? Assim, Entendi. que tava ali no meio. Então, até pra você saber o que sua criança gosta, o que ela não gosta, o que você tem que insistir. Pra você falar que uma criança não gosta de um alimento, o ideal é que você ofereça pelo menos umas 8 vezes. Tinha visto 7, né? 8, 7. Entre 8, né, 10 vezes aí, pra você falar, não, realmente ela não gosta. Então, toma maçã, não quero. Maçã de novo. Não, maçã, não. 11 Não, anos convenci. pensando em beterraba. Convenci. Não Há gosta 11 anos realmente. tentando a beterraba, até hoje não até conseguiu. hoje. Até hoje não conformou com isso, né? Então, assim, né? E assim, e aí a pessoa tá comendo e aí ela tá com leite materno Uhum. associado. Sim. Quando que você vai mudando assim, agora você tem uma refeição e o resto é leite materno. Agora você tem 3 refeições e pouco leite materno. Agora eu vou começar a tirar o leite materno. Deu, sei lá, 2 anos, né? Eu posso tirar o leite materno. Como que funciona isso? Tem um processo? Ou é assim, beleza, deu 6 meses, se eu quiser parar de dar leite, eu posso? Não, de jeito nenhum, né? O leite, a gente fala, a recomendação da Organização Mundial de Saúde é que esse leite materno, ele seja pelo menos até 2 anos. O que significa a palavra pelo menos? É no mínimo. Então, não deu 2 anos, parou. E aí entra em várias questões. Você me fala assim, não, professora, mas aquele menino lá de 6 anos mamando no peito, pelo OMS, ele não tá errado, não. Minha mãe colocou pimenta pra eu parar. Entendeu, assim? E isso eu não gosto hoje. Então, Eu já assim- entendi por quê. Então, assim, pela OMS, é pelo menos até 2 anos. O que a gente vai fazendo? A gente vai fazendo a transição, Lívia, da fonte láctea. Porque quando dá 6 meses, a gente mantém o leite materno como fonte láctea, né? E vai colocar. O menino precisa de cálcio de fonte láctea durante toda a infância. Uhum. Então não vai ter a hora que vai falar assim, 0 leite a partir de então. Só que você vai trocando. Então, assim, 2 anos, dá leite de vaca, tá tudo bem, né? Assim, queijo, iogurte, tá tudo certo. E aí, com 6 meses, você começa a fruta e começa a papa principal, que é essa comida, né? De verdade. Arroz, feijão, carne, não. E aí você vai, 2 refeições e vira no comida nossa, né? Ao final do primeiro ano de vida, você espera que esse neném, esse lactente, né? Que até 2 anos a gente chama de lactente, ele coma igual a família come. Desde que seja uma família que coma legal. Eu tenho até medo de falar isso, assim, né? Eu quero que ele coma igual vocês. Eu fico pensando, o que será que essa gente come? Eu né? sempre fico sem graça de falar isso, porque a minha não comia legal. Pois é. Então, assim, 2 refeições principais, almoço e janta, 2 a 3 porções de frutas por dia e 3, né, refeições lácteas aí. E é muito importante isso, né? Da criança comer na mesma mesa que os pais estão comendo. Isso, a mesma Você ter comida. esse momento de família. Até porque a gente vê muitas vezes a família comendo, assistindo televisão. E a gente, se a gente for entrar no assunto de telas pra criança, a gente fica 8 horas falando, né? Isso, exatamente. Mas assim,
Eu acho que até pra gente pensar a conexão que você tem com o seu filho durante a amamentação, a conexão que você vai ter com o seu filho na mesa de jantar e criar esse laço de família mesmo. Sim. Porque, no fim das contas, a base vai ser essa. E a sua responsabilidade como exemplo aí de tudo na vida, inclusive da alimentação. Ah, doutora, meu filho só come doce, fritura e refrigerante. E ele não faz as compras, né? Exatamente, né? E o que ele tá vendo? Aí assim, não, mas eu faço o pratinho dele. Mas aí você tá comendo outra coisa, tá bebendo, entendeu? Por que o seu menino vai querer comer o pratinho dele se a comida de vocês é outra? Então, assim, é uma responsabilidade muito grande, Eu entendo muito que o primeiro ano, né, é sobre conexão. Exatamente. Sobre criar laço com a criança, tanto amamentando, olhando para a criança, comendo na mesa. E um ponto principal é a segurança, porque a criança ela é extremamente frágil nessa época. Ok, que ela vai ser sempre frágil, né? Mas é um momento de muita fragilidade. Eu entendo principalmente os 3, 6 primeiros meses, né? E aí eu queria começar introduzindo um assunto que eu considero muito pesado, mas eu acho que é importante pra gente começar essa conversa, que é ser mãe é bonito, mas tem que ter seus cuidados, tem que ter... Claro. Porque a criança morre e, como você falou, não é fisiológico, não era o que devia estar acontecendo. E aí a gente fala da síndrome da morte do lactente, né? Que muitas vezes é por causas talvez indeterminadas, não conhecidas, que ela vai morrer dormindo, né? E eu procurei dados assim no Brasil, mas eu não achei dados de incidência tão oficiais, assim, digamos assim. Eu fui nos Estados Unidos, eu achei que de 100 mil habitantes, né? 100 mil nascidos vivos, em torno de 54 vêm a óbito. Pela síndrome de morte do lactente. E eu queria começar introduzindo esse assunto, porque eu acho que ele é a base de tudo. Então, eu acho que a gente podia destrinchar, talvez, esses fatores de risco, o que a gente tem que ter de cuidado. Essa síndrome da morte súbita do lactente, ela é uma das primeiros itens aí de um outro assunto importantíssimo na consulta e nos cuidados com criança, né, no primeiro ano de vida, que é a prevenção de acidente. Quando a gente fala em acidente, a gente está falando de injúria, lesão, machucado não intencional. Então, a criança, por exemplo, que afoga, ou a criança que tem uma queda de uma altura importante, vem a óbito ou machuca de forma importante. Então, assim, a gente tem as nossas condutas para evitar ao máximo, né, o adulto, o protetor, a supervisão do adulto para evitar esses acidentes. Então, por exemplo, não deixar a criança sozinha em cima da cama, não deixar a criança sozinha em cima do trocador. Se tem piscina em casa, que a piscina seja cercada para uma criança maior, claro, né, de 2, 3 anos, não estamos falando de bebê mais. Então, assim, os cuidados que a gente tem que ter de prevenção de acidente. Para esse bebezinho que acabou de nascer, o recém-nascido, né, a gente tem cuidados também. Então, evitar engasgo, né, colocar depois de mamar, colocar em pé para o leite descer via gravidade aí, né? Que é o que eles falam de colocar para rotar. Rotar é o menor dos problemas. O menino não precisa rotar, não precisa ficar em pé. Ele só vai rotar se ele engolir o ar. Então, assim, exemplos de cuidado com esse recém-nascido. Não, e isso me quebrou muito quando eu entrei lá. No berço não pode ter travesseiro, não pode ter coberta, não pode ter isso, não pode dormir na cama. Eu assustei quando eu entrei nessa parte. Quem é leigo, assim, né? Então, assim, você vai na feira, você vai em loja de bebê, tem os kits de berço maravilhosos. Esses kits de berço lá, né? Lindos, com travesseiro, fronha. Travesseirão. Nada disso, gente. Então, bichinho de pelúcia. Então, o que é a síndrome da morte súbita do lactente? Como você bem colocou, a gente não sabe. A gente tem teorias que tentam explicar porque ela funciona, Daniel, como se fosse... A gente tem na cabeça da gente um comando que manda a gente respirar, né? Que é o centro respiratório. É como se esse comando desligasse em alguns bebês. E tentamos estudar causas genéticas, então... Tem estudos vendo se tem genes relacionados à síndrome da morte súbita do lactente, questão de condução cardíaca, então tem teorias de que alguns lactentes que sofreram de morte súbita têm o QRS alargado, né? Então tem teorias, mas a gente não tem nada muito definitivo. E aí o que a gente costuma
E até pra gente não ficar apavorando os pais, né? Porque aí fica assim, ai meu Deus, será que meu filho tem esse fator de risco? O que é? Então tem algumas coisas que já são associadas e que a gente tenta fazer, orientar os pais. Então, primeira coisa, tabagismo intradomiciliar. É um fator de risco importante. Então, mãe tem que parar de fumar, e não é só a pobre da mãe, não, né? É o pai. É o pai, é a avó que mora junto. Então, assim, o tabagismo é um fator de risco para a síndrome de morte súbita do lactente. Outras medidas de segurança: posição de dormir, barriga para cima, né? Berço com o colchão firme e barriga para cima. E assunto encerrado. Não é para dormir de barriga para baixo, não é para dormir de lado. Não é para dormir com o papai, com a mamãe. Não é para ter cama assim, compartilhada. Dorme no mesmo quarto, o berço vai estar junto, mas em camas diferentes. A cama compartilhada é fator de risco, né? Então, assim, o berço sem nada, lençol preso debaixo, né? Assim, que não possa sair, porque existem teorias de que a síndrome acontece por sufocamento também. Então, assim, nada daqueles kits de berço bonito, berço lisinho, só com lençol, sem a roupa travesseiro. Quentinha, mas não colocar a coberta de forma Exatamente. nenhuma, né? Sem coberta, frio, né? Sem evitar aquecer polo cefálico. A gente vai aprendendo tanta coisa, né? Que você fala assim, gente, mas o que tem a ver? Estudos mostram que pode precipitar a síndrome, geralmente em crianças. O que eu gosto de orientar? Mãe e pai, a gente fica desesperado com tudo. Então, a gente morre de medo. De tudo. E quando descobre que existe, tem esse negócio de síndrome de morte súbita do lactente, aí a mãe não dorme. Já não dorme, né? Não dorme, não. Aí com essa história vai ficar lá com a mão vendo se o menino tá respirando. Então, assim, a teoria mais aceita é que esses bebês que têm morte súbita tem alguma coisa que a gente não consegue explicar. Não é só pelo fator de risco, não é só porque eu deixei o kit berço bonito lá. Tem alguma coisa. E aí, será que é cardiovascular? Será que é de sistema nervoso mesmo? Será que é imunológico? Tem até uma teoria que tenta avaliar. Então, tinha alguma coisa. A gente não consegue explicar ainda. Talvez daqui a alguns anos a gente consiga explicar. E aí, por isso esse tanto de recomendação. Exatamente, para tentar evitar, né? Realmente. Se sua criança for susceptível, você tenta evitar, evitando esses fatores desencadeantes aí. Mas é uma tragédia, né, gente? Assim, não tem nem muito o que falar. Eu acho que uma das coisas, a gente ouve casos e a gente nunca acha que vai ser com a gente, né? Mas a mãe, às vezes, tá amamentando o neném e ela tá com a criança apoiada e ela em cima e ela apaga, porque não tem ninguém mais cansado do que mãe. Exatamente. E aí acaba sufocando o neném. E eu fico pensando, se mãe já é culpada, imagina uma mãe que passa por isso. Então a importância também de amamentar sentado, né? Isso. Tem uma posição específica por um motivo. Exatamente. E é até bom você entrar nesse ponto, porque aí a gente vai para outras emergências. E eu não tô falando aqui que, agora eu vou ser o emergencista das crianças. Não, mas eu acho que tem coisas que são importantes os pais saberem e, se não souberem, procurarem, né? Porque tem um certo cuidado e tem situações de emergência que acontecem muito, igual a Lívia falou agora. E aí eu queria saber quais são, como que a gente lida com isso, como pai e mãe. Tem algumas, por exemplo, nesses primeiros meses aí, engasgo, sufocamento, engasgo com leite. E menino engasga mesmo, assim. Porque, igual eu tô falando, ele tá aprendendo a mamar. Então fica desorientado mesmo. Mamar e respirar ao mesmo tempo. Mamar e respirar ao mesmo tempo. Usa muito a boca pra respirar. Então, na hora que você põe o peito na boca, ou a mamadeira, o que seja, não consegue. Sobra só o nariz, aí ele, né? Então, vai ter engasgo. Então, assim, mantenha a calma. Essa é a primeira orientação e talvez a mais difícil de seguir, né? Deita o neném, bate nas costinhas, a manobra lá, né? Tenta tirar a secreção da boca, mas principalmente vira, bate, olha se tem secreção e tira. E se você não der conta, eu falo isso muito com os pais e com as... Não deu conta, tenta achar alguém que dê. Eu já atendi casos que chegam no hospital, que foi o vizinho, que foi o bombeiro, que orientou às vezes por telefone, né? Porque às vezes você não dá conta. Você não é obrigado a dar conta. Mas alguém, né, acione, chame a ajuda pra ir, sobre né? isso eu tava conversando com a minha cunhada, terça aqui, eu falei que eu ia fazer o podcast de pediatria, e eu achei que ela ia ficar interessada em outros assuntos. Tipo, eu não falei nada de roteiro, nem nada, ela virou e falou assim,
Dani, você sabe alguma coisa sobre técnica de desengasgo? Foi a primeira coisa que ela falou. Então, tipo, é uma coisa que realmente assusta. E ela não sabia. E com certeza vai ter alguém que não sabe. E da mesma forma vai ter alguém que sabe. Exatamente. Então, ou procura. nem que sabe, Daniel, mas é uma coisa meio instintiva, né? Então, se você consegue ter sangue frio, né? Às vezes a pessoa não é treinada, nunca fez treinamento da manobra de desengasgo e tal, mas consegue raciocinar na situação, vira a criança, bate, Quando a né? minha irmã era bebezinha, ela teve um engasgo até grave, assim. E minha mãe faz medicina também, né? E aí a gente foi aprender manobra de desengasgo e ela falou, que isso, quando a minha filha engasgou, foi exatamente isso que eu fiz instintivamente. Que ela virou, botou minha irmã no joelho. Isso. Então, assim, acho que não tem como a medicina explicar ainda, mas o sexto sentido de mãe tá lá. Mãe é mãe. Né? A gente Sempre. consegue fazer algumas coisas. Tem um superpoder aí. E agora, eu vou mudar um pouco de assunto, desse assunto um pouco mais sério. Queria falar sobre os marcos de desenvolvimento, né? O crescimento e desenvolvimento. Eu queria começar falando não com dados, mas com aquele boca a boca que você sempre escuta. Ai, que o filho da vizinha já tá andando. Ai, que o filho da vizinha já tá falando. Que o filho da vizinha leu a Bíblia outro dia. Traz pra frente. Então, quais são esses marcos e o que a mãe tem que ficar de olho? E realmente, se não tá fazendo essas coisas, tem que se preocupar. O que a gente faz nisso? O pior, Daniel, não é nem quando é o filho da vizinha. O pior é quando são irmãos. E aí começa assim, porque o fulaninho mais velho, com 1 ano já andava. E esse aqui tem 1 ano e 2 meses e ainda não anda. Então, uma professora minha me falou na faculdade uma vez assim, uma professora de pediatria falou comigo assim, Isabela, aprende uma coisa para você ensinar isso para os seus pais e mães de pacientes. A comparação é o ladrão da felicidade. Perfeito. Quando você começa a comparar coisas que não são comparáveis, você nunca vai estar satisfeito com o desenvolvimento do seu filho. Isso é um grande exemplo. Então, quando você pega os marcos do desenvolvimento, igual você está me perguntando aí, andar. Meu menino é maravilhoso porque ele andou com 9 meses. Aí você vai olhar a fala do menino que tem 3 anos, não forma uma frase. Porque a gente tem no desenvolvimento aspectos diferentes de desenvolvimento. Então, às vezes, o menino é muito acelerado no motor, senta rápido, anda rápido, mas na linguagem, seja ela verbal ou não verbal, dá tchau, sorrir e tal, ele segue um ritmo diferente. Então, não existe isso. Você pega... Claro que tem atraso no desenvolvimento e tem atraso no marco de desenvolvimento. Mas você pega um marco, por exemplo, como andar, que foi o exemplo que você deu... Andar é normal aparecer entre 8 e 9 meses até 1 ano e 5 meses. Então, o menino que andou com 9 meses é normal e o menino que andou com 1 ano e 4 meses é normal também. Tá tudo certo. Então, é uma ampla faixa. Então, o que a gente fala com os pais sobre desenvolvimento? O desenvolvimento, ele tem um ritmo variável, que é isso que eu tô falando. Você pode andar com 9 meses, tá tudo bem. Você pode andar com 1 ano, tá tudo bem, né? Mas ele tem uma sequência fixa. Então, o que significa ter uma sequência fixa? O desenvolvimento do seu filho vai começar na cabeça. Então, primeiro ele vai sustentar pescoço, depois ele vai começar a mexer a mãozinha, vai pra cintura, vai pra perninha, vai chegar no pé e ele vai andar. Daqui a pouco tá dançando. Né? Correndo. Cambalhota. Então, assim, cabeça até o pé, né? Esse é o ritmo de desenvolvimento. A sequência de desenvolvimento. E de dentro para fora. Então, primeiro ele sustenta pescoço, depois ele mexe o ombro, depois ele consegue fazer pinça, por exemplo, que é um movimento mais delicado. Chegou lá na mãozinha, o desenvolvimento motor fino. Isso não pode mudar. Você não vai ver um menino numa situação normal, engatinhando por aí com a cabeça caída. Porque antes dele engatinhar, ele sustentou a cabeça. Isso não muda. Agora, quando que seu filho vai sentar... Quando ele vai andar, tem um tempo enorme para isso acontecer sem que ele esteja atrasado, sabe? Então, isso eu não... existem várias maneiras de você estimular o desenvolvimento do seu filho. A caderneta de saúde da criança é um instrumento super interessante. Tem lá falando como que você pode estimular o desenvolvimento em cada faixa etária. Pais, mães, leiam a caderneta. Ela ensina o que fazer, como você pode estimular o desenvolvimento do seu filho. Mas eu não delego essa função para pai e mãe, não. É nossa. De notar
atrasa o desenvolvimento. Eu acho que isso tem que ser de profissional de saúde. Essa criança tem que ser acompanhada. Por quê? Porque às vezes pro pai tá atrasado, porque o irmão andou com 1 ano e ele tem 1 ano e 2 meses, e a hora que você faz a avaliação, tá tudo bem. Tá? E assim, se você tá preocupado, se você tá achando que tem alguma coisa errada, leva essa criança para consultar. E mais uma vez, não tem a ver com grana. Porque o SUS, o seu pediatra lá da UBS, o médico generalista da UBS tem que saber fazer esse diagnóstico e esse acompanhamento do desenvolvimento aí. Inclusive, a gente teve um caso parecido esse mês passado, que tinha uma criança que ela, acho que, se eu não me engano, já estava quase com 1 ano e meio e não tinha nenhum estímulo de fala. Uhum. E a Luciana, pediatra que estava com a gente, né? Inclusive, um beijo, Luciana. A criança, ela não estava falando, só que aí, quando a gente foi investigar, e é uma coisa que os pais realmente não percebem, eram pais muito zelosos, muito preocupados, eles davam muito estímulo de tela. Né? Muita televisão, sempre comia na televisão. Isso aí é uma coisa que é uma conversa muito longa. Muito longa. Mas era um ponto que a gente investigou e talvez era isso. A falta do estímulo da fala. Então, dá menos televisão. Às vezes até nem tem tela, Daniel, mas assim, a criança tá aqui a garrafa de água. Aí ela quer água. Aí ela faz assim. Aí o pai e a mãe já correm e entrega pra ela. E às vezes assim, até o excesso de zelo, isso, né? Não é falta de cuidado. Então a criança quer o brinquedo que tá ali, ela faz assim, tá na mão dela. Para que ela vai falar? Uhum. Para que a gente aprende a falar? Pra correr atrás das coisas. Precisa de independência, porque a gente precisa. Então, assim, hoje, e assim, a escola tem um poder para essa criança da tela ou da falta de estímulo para fala, a escola é um lugar maravilhoso. Realmente. A gente não chegou a ter contato com essa criança que estava indo pra escola pra ter isso, Sim, mas realmente agora a escola é um lugar maravilhoso. Realmente. Claro que a família tem sua função, seu papel, né? Mas conviver com outras crianças traz muito ganho. É guerra, zona de guerra, tem que aprender a sobreviver. Exatamente. Não tô fuga. Volta pros primórdios. Exatamente. E aí, sobre isso, a Lívia, inclusive, ela tinha falado um tema muito importante pra gente abordar, que é o autismo. Que a gente vê falando muito, né? Inclusive, você podia falar sobre. Eu acho que... assim, o que é? A gente vê 1 bilhão de pessoas falando assim, não, meu filho não tá falando ainda, será que ele é autista? Meu filho coloca um brinquedo do lado do outro, será que ele é autista? Uhum. Então, assim, quais são marcos que sinalizam um possível autismo? O que os pais têm que observar? E se for o que fazer mesmo pra... É a mesma história. Eu acho que essa responsabilidade é nossa. Então, assim, o que acontece? Gente, a gente vem de uma geração em que muitos diagnósticos eram negligenciados. E aí eu escuto muito falando hoje em dia assim, não, mas hoje em dia tudo é autismo. Hoje em dia tudo é TDAH, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade. Não é que hoje em dia tudo é isso. Hoje em dia, ainda bem, né? A gente diagnostica e possibilita tratamento para esses meninos. Então, assim, por estar aumentando não o número de casos, mas o número de diagnósticos. Talvez o número de casos, mas principalmente o número de diagnósticos, a gente vê a preocupação dos pais nesses diagnósticos aí. Então, o que sinaliza como grande questão? E assim, lembrando que não existe... o autismo não é igual a síndrome de Down, por exemplo, tem uma única manifestação. A gente chama de transtorno do espectro autista. Então, tem as pessoas que vão ter diagnóstico de autismo adultas, porque as manifestações eram muito sutis, e tem as crianças que vão ter manifestações graves, inclusive com comorbidades. Então, assim, atraso de desenvolvimento importante, e paralisia cerebral, enfim, né? Então, síndrome de Down e autismo, existe essa comorbidade. Então, assim, é uma síndrome com múltiplas manifestações e com espectro de manifestação muito amplo. O que chama a atenção, principalmente no autismo? Além dessa questão do comportamento estereotipado, movimento repetitivo, enfileirar brinquedo, e o isolamento social que às vezes essa criança traz. A grande questão do autismo é uma questão de linguagem, de comunicação, seja ela verbal ou não verbal. Então, você tem uma questão aí, igual você falou da fala. Às vezes a fala vai atrasar,
mesmo assim, né? A gente tem uma alteração na comunicação. Do desenvolvimento, o grande afetado aí é a comunicação e a interação social, que andam coladinhos aí. Então, aquela criança que, dentre o comportamento, tem alterações de interação social, né? E tem uma questão de linguagem, muitas vezes, envolvida aí. Então, algumas mães de crianças que depois tiveram diagnóstico de autismo, quando a gente vai voltando na história, fala assim, mas realmente, quando mamava não olhava no meu olho. Então, tem essa questão de interação que vai muito além da fala, muito além da linguagem verbal. Eu acho não que... gosta de brincar com outras crianças, vive no mundinho dele, né? Que a gente, às vezes, tem uma ideia de autismo muito X. E cada autista, além de autista, é uma pessoa, né? Exatamente. E aí, na hora você chega... E tem a personalidade dele também, né? Eles vão ter autistas que não vão ter problema de toque e vão ser super carinhosos e abraçar, mas vão ter um problema de fala. Outros vão falar tranquilamente, você não vai ver diferença nenhuma na fala, mas tem um problema mais social. Então, eu acho que, além da importância, né, que a gente fala do profissional da saúde, eu acho que entender também que tá tudo bem, é uma doença, mas que hoje em dia a gente vê tanta gente falando com tanto medo. É uma doença que ela pode sim atrapalhar a funcionalidade da pessoa, e é lógico que você tem que fazer esse acompanhamento. Mas se os pais forem ficar preocupados com todas as doenças que a gente vê hoje em dia, ou então, meu filho não para de correr, ele é hiperativo, meu Deus do céu, ele não vai conseguir fazer nada. E uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado nesse tipo de doenças, especialmente as menos palpáveis, como é o autismo e o TDAH, é com rotulação. Você dá um rótulo para essa criança, e aí ela vai ser sempre a criança autista que não consegue, que não pode, que não faz. Você dá o rótulo da hiperatividade, e aí a criança não tem limite, não é corrigida, não porque é hiperativa. E cria dó, né? A pessoa fica exatamente, assim, não é isso. Então, assim... Igual você falou, o tratamento hoje em dia, né, as terapias, elas possibilitam um universo para essa criança. E ela não é o rótulo. Não resuma a sua criança. Eu falo isso muito com as mães quando vem um diagnóstico difícil, autismo ou uma síndrome genética, a síndrome de Down, por exemplo, que é a mais comum. Ele é muito mais do que isso. Não resuma ele. Resume a pessoa ao diagnóstico. Né? É importante isso, fugindo um pouco do tema, né? Não se reduzir a rótulos. Exatamente. Se me permite, o João Carlos aqui, ele tá no backstage do nosso podcast. Nosso colega, ele é autista, descobriu mais adulto, né? Depois de uns, acho que 18. E faz medicina, fala 2 línguas muito bem, tem amigos, colegas... E ele não se reduz a isso nunca. Então, o ponto é não se reduzir ao rótulo da coisa. Isso. Independente do que for. E não deixar assim, né? Porque aqui a gente tá falando muito pros pais. Não faça isso com seu filho. Não limite seu filho, né? Por pior que seja o diagnóstico. Porque, às vezes, o diagnóstico é pesado, né? Mas... é a vida. E ofereça para ele o melhor que você pode oferecer, né? Às vezes também encontrar beleza no diagnóstico. Eu falo, não tô romantizando o diagnóstico, mas assim, se você tem informação do seu lado, você consegue levar as coisas. Então, beleza, eu acho que meu filho é autista, mas eu não quero levar ele no médico porque eu morro de medo desse diagnóstico. Não tenha medo de levar ele no médico. Você vai levar ele, é lá que você vai encontrar o tratamento, é lá que você vai ter uma pessoa que fala, não, é isso aqui, você tem que tomar cuidado. Isso aqui realmente um traço da personalidade dele, isso daqui é uma questão do diagnóstico. Não, mas terapia é coisa de doido, não vou levar meu filho na terapia. O desenvolvimento que uma criança vai ter com terapia, com arte-terapia. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa muito importante. A gente parar de ter medo da doença. Entender que ela é normal, exatamente, é cotidiana na vida. Isso. É uma frase que você fala muito, você falou pra psiquiatria, mas eu levo isso pra todas as doenças e neurodivergências que existem. Você não culpa ninguém por ter asma, você não julga ninguém por ter asma e você não coloca a pessoa numa caixinha porque ela tem asma. Então, você não vai fazer isso com o TDAH, com uma depressão, com o autismo. Eu acho que isso é muito importante. Sim, com certeza. Então, falando disso, agora vamos para outro tópico muito importante, que gera muita discussão. Vacinação.
Eita. É complicado. A gente, em 2023, ainda tem que falar sobre vacinação. Isso. E aí eu vou até pedir para eles colocarem O gráfico? um gráfico pra gente, porque infelizmente é um assunto que nos assusta. Acho que principalmente a nossa geração dos 20 anos, que todo mundo nasceu vacinado, né? Ouvir essas doenças. Porque, por exemplo, eu ouvi na época do meu pai, em 1970, sei lá, que teve o surto, né, da meningite. Uhum. E eu, assim, meningite, hoje, em 2008, 2010. Então, assim, e hoje a gente vê essas doenças voltando. E aí eu queria ouvir de você, assim, por que essas doenças estão voltando? O que está acontecendo? Qual que é esse grande problema que vem vindo dessa desinformação? Sim. A gente põe muita culpa na pandemia e na questão da vacinação para o Covid, que foi muito polêmica e que trouxe uma discussão que a gente esperava como profissional de saúde que fosse esquecida e ela voltou com força total, que é o movimento antivacina, né? Então, assim, são vários culpados, sabe, Lívia, que o gráfico mostra ali pra gente, né? A queda da cobertura vacinal para as vacinas, para várias vacinas. Inclusive, interrompendo rapidão, só para explicar o gráfico, essas aqui são algumas das vacinas obrigatórias pelo PNI, né? Programa Nacional de Imunização, até os 15 anos. Então aqui a gente tem CG, hepatite B, Penta 3, Polio 3 e... MMR, que é a tríplice viral. Tríplice viral. E aí a gente vê uma queda de 2017 até 2020. Então, assim, só usando o gráfico para responder a sua pergunta, o que aconteceu? Pega, por exemplo, pólio ali, que é o amarelinho, né? A gente tinha uma cobertura em torno de 80%, entre 85% ali, vamos colocar em 2017, que já tinha sido muito melhor, a cobertura já chegou a 100% no início da década de 90, e aí cai ali em 2020 para em torno de 70%. Em 2023, a Sociedade Brasileira de Pediatria lançou uma nota falando que a cobertura atual está em torno de 60%. Nossa. Então caiu ainda mais. Pólio, que era uma doença que a gente considerava aí erradicada e que agora a gente está com medo dela de novo. Sarampo. Brasil ganhou em 2018 o Certificado Internacional de Erradicação de Sarampo. E depois, um ano depois, a gente perdeu o nosso certificado. Porque a gente teve um surto de sarampo no Brasil. Então, assim, a gente não teve nem tempo de comemorar que ganhou o certificado. Esse certificado foi retirado porque voltou a aparecer casos de sarampo aqui. Então, são vários culpados. O movimento antivacina, essa ideia... e aí, só voltando historicamente, foi um movimento que surgiu na Inglaterra. O pai do movimento antivacina foi um pesquisador que fez um estudo lançado na Lancet falando que a vacina tríplice viral, sarampo, rubéola e cachumba, causava autismo. Uhum. E ele publicou isso. E a cobertura vacinal para essas vacinas caiu no pé. E ele fez isso com um grupo de 12 pesquisadores e depois foi descoberto que ele manipulou os dados e que ele criou um estudo falso. Os 12 outros pesquisadores tiraram o nome da pesquisa. A Lancet publicou uma retificação, uma nota. Ele teve o diploma dele cassado. E ainda assim, o mal que ele fez e que ele trouxe tá aí até hoje ganhando força hoje com outros nomes, com outras coisas de pessoas contrárias à vacinação. Inclusive profissionais de saúde. A gente tem profissionais de saúde anti-vacina aí. Tá? Com N justificativas, que muda o sistema imunológico, que dá câncer, que nada com comprovação científica, tudo baseado em achismo e fake news, né? Sim, o resumo é isso. Eu gosto muito desse assunto na pediatria, né, trazendo assim, porque quando a gente traz pro consultório com a mãe lá, que não necessariamente é uma mãe que estudou muito o assunto, ela é realmente contrária, ela sabe disso, disso, aquilo ali, muitas vezes ela só tá com medo. É porque muita gente fala, ela tem medo de doer, tem medo do que vai acontecer. E informação falsa sendo divulgada realmente. Às vezes não é nem medo, né? Ela só não sabe que é importante. A importância. E aí entra numa outra coisa, Lívia, que são os outros culpados por essa queda vacinal. Vocês já viram um caso de pólio? Graças a Deus ainda não. Eu, Isabela, também não. E eu tenho
quase 15 anos de formada, eu nunca vi. Eu vi pouquíssimo sarampo, a gente tá voltando a ver agora. Então, Não é comigo, né? é uma coisa meio contraditória. A eficácia da vacina faz com que as pessoas pensem que ela não é mais necessária. Porque E aí tem as muitos pessoas anos, deixam de né? vacinar. Muitos anos tem um caso. Então, tipo assim, são duas gerações, Isso. várias Que não gerações de vê. médicos E aí, que nunca por que viram. que eu vou vacinar meu filho? Ele vai ter febre, vai ficar enjoadinho, né? Estão falando que pode dar autismo, pode dar isso, pode dar aquilo. Pra que eu vou vacinar se essa doença não existe mais? Vou dar um exemplo pra vocês. Usando a Covid. Quando a vacina de Covid saiu, foi aquela loucura. Todo mundo correndo pra vacinar, né? Briga, fila, prioridade, profissional de saúde é prioridade. Claro que tinha a galera que falava, não vou vacinar de jeito nenhum, né? Vacina, vai Mas jogar a maior careba, não sei parte- o quê, mas a maior parte saiu correndo pra vacinar, né? Foi aquela confusão. E agora a doença, o que aconteceu com ela? Se estabilizou, virou uma endemia. Tem uns casinhos aqui, outro lá, tá tudo certo, né? Hoje, se você for conferir a vacina da galera, tá tudo atrasado. Primeira e segunda dose. Então, ninguém tomou reforço, até a gente aqui, né, não se vale, for olhar. então. Então, assim, não tomou reforço, né? Ah, meu menino de 2, 3 anos, que a vacina chegou pra ele há pouquíssimo tempo. Ah, nem levei. Tô trabalhando, cheio de coisa pra Correria. fazer, cabeça ruim, o posto só abre de 8 a 5 e não tem Covid mais. Então, assim, a proteção da vacina gera a falsa sensação de proteção e de não precisa. Agora, a ideia né, as campanhas anti-vacinas que eu acho que o Covid trouxe de volta para a discussão, contribuíram ainda mais para essa queda, que é uma tragédia sem fim, porque agora a gente está preocupado, como profissional de saúde, com doenças surgindo, as doenças emergentes, Covid, monkeypox, né? Uhum. E vai ter que voltar a preocupar com as doenças reemergentes, pólio, sabe? Então, assim, a gente pensa assim, graças a Deus não tem que preocupar com isso mais. Não tem, tá voltando, né? E o que a gente pode fazer? Só emendando, pegando o gancho. Informação, eu brinco com os meus alunos, a informação carinhosa. Essa mãe que tá no seu consultório, se você xingar ela toda, Óbvio que não. falar que mas tem profissional que faz. Pior que tem. Mas você é burra, né? Nananana. Aí nunca mais ela volta lá e ela continua sem vacinar o filho dela. Então, assim, por mais que dentro de... É igual a mãe tabagista, tá grávida, a gestante tabagista. Dentro de você tá achando aquilo assim, um absurdo, um disparate. Eu tinha que ir lá e sacudir ela. Mas se você fizer isso, Ela some. você perdeu seu paciente. E você não fez nada por aquele bebê. Então, assim, é a informação trazida com carinho, com cuidado, mostrando dados, mas mostrando, conversando, não é... A gente tem que sair do nosso lugar de detentor do saber. Não, eu sou maravilhosa porque eu estudo muito, porque eu sei tudo e eu vou falar com ela, porque isso, assim, falando numa linguagem que ela tá entrando aqui, saindo aqui, que ela não tá entendendo nada. Então, trazer dados. Mas trazer dados, lembrando que você está conversando com uma pessoa leiga, não é um colega de turma, não é um aluno, né? E não só, eu acho que quando a gente fala, às vezes a pessoa nem sabe pra que é a vacina. Assim, o médico me explica, fala, isso aqui tá faltando no cartão do seu filho. Uhum. E aí não sabe qual que é a importância, do porquê que toma. Todo mundo com a marca da BCG, muita gente nem sabe pra que ela serve. Exatamente. Então, acho que, assim, a gente tem que levar essa informação e... Pô, não é à toa que existe saúde baseada em evidência, né? Sim. Eu acho que esse é o maior dos pontos. Sim. A gente, de fato, é a maravilha da medicina. É que as coisas, elas existem por um motivo. Sim. Por mais que a gente não tenha uma explicação pra tudo, pra algumas coisas, no caso dessas vacinas, Sim. a gente, de fato, tem. E vacinando as crianças, a gente acaba... Você vacina a sociedade, né? Então, Sim. assim, eu falo porque pela nossa geração mesmo. Nossa geração foi uma geração vacinada. Então, assim, essas doenças estão ressurgindo nas crianças. Você não vê alguém de 25 anos Sim. aparecendo com essas doenças. Então, eu acho que é pensar que a imunização das crianças, ela é imunização coletiva. Sim. E o ponto é que isso aqui volta também na segurança, que a gente já tinha falado, que é a melhor forma de, talvez, proteger essa criança é com vacinação. Com certeza. Porque
principalmente, a gente tinha falado na amamentação, tem muita mãe que não consegue. Mas até mesmo as que conseguem amamentar não conseguem garantir a proteção imunológica para a criança devidamente. Duradoura, né? Duradoura, assim. Para esse tipo de doença. Não consegue. Então, isso se a mãe tiver a vacina, claro, né? Mas o ponto é, a gente volta nesses pontos porque a vacina, a gente pensou muito em falar, não falar, porque é um tema polêmico, não polêmico. Mas a vacina é crucial aqui. Sim. A gente precisa falar de vacina para falar Sim. de segurança, para falar de amamentação. Então, é muito importante. Não tem como você falar de primeiro ano de vida sem falar de cartão de vacina. Claro, com certeza. E eu entendo, sabe, gente, quando a gente fala dessa mãe que chega no consultório com medo, culpada, e assim... A mãe não quer errar. E aí, assim, ela não é porque ela não ama o filho, porque ela não quer proteger, ela não acha que vai acontecer uma doença que ela nunca viu no filho dela, mas a vacina que ela deu com 2 meses, por exemplo, pólio, né? Ela não acha que o filho dela vai ter pólio porque a gente não vê. Mas a vacina deu reação nele. A febre que ele teve, ela viu. A dor na perninha. Ela viu agudo, não viu crônico. Entendeu? Então, assim, é isso que a gente tem que... É o porquê de vacinar tá nessa proteção de doenças graves, né? Então, assim, é nisso que a gente tem que acolher e conversar com essa mãe. E, Isabela, aonde que eu consigo essas informações? Porque, assim, eu vou olhar no Dynamed, mas onde que eu vou mandar o meu paciente olhar, sabe? Assim, existe algum lugar de confiança mesmo, alguma fonte de confiança, ou então, porque assim, se fosse eu falando, hoje eu falaria, olha, confia na caderneta da criança. Isso que eu ia falar. Porque a caderneta, ela tem o calendário vacinal e ela tem informações importantes sobre qual doença que previne e tal. O Ministério da Saúde faz muitas campanhas, panfleto, porque assim, eu não vou querer que o leigo, é muita pretensão minha, ler um artigo. Achar que ele vai ter que ler um artigo ou que ele vai chegar na minha fonte segura de informação. É diferente da postura que eu tenho com vocês enquanto professora. Eu vou abrir um recurso porque a professora falou. Não interessa o que a professora falou. Interessa o que está escrito e a informação científica. Agora, para a minha população leiga, o Ministério da Saúde se encarrega de fazer panfleto, textinho curto, né? Que tá lá no posto de saúde, campanha. Então, assim, quando você tem uma doença igual o Covid, aí eles pegam as celebridades, as pessoas que têm credibilidade para falar sobre. Então, a informação que vem do Ministério da Saúde é uma informação segura. E a gente tem que ter muito cuidado com a politização atual que a gente tem em cima de vacina. Vacina não é uma questão política. Vacina não é uma questão de achismo. Vacina é uma questão de saúde pública. Então, assim, a gente não está fazendo as coisas sem ter dados científicos por trás, né? Então, assim, às vezes, quando eu estou conversando com uma mãe, eu mostro panfletinho, tem um panfletinho muito legal, que fala sobre a queda das doenças 1 ano depois de introdução de vacina. Então, com desenho, assim, uma coisa bem lúdica mesmo, que fala assim, catapora, 1 ano antes da vacina, tinha 100 mil casos. No ano seguinte, 20 casos. 99% de queda, 100% de queda. Isso é uma coisa que a mãe vê e consegue entender, sabe? Mas qual que é o problema do meu filho ter catapora? Porque antigamente todo mundo tinha, ninguém preocupava com isso. Eu falo isso muito com as mães. Eu falo assim, olha, você tem um óbito para cada 100 mil. Se esse um for seu filho, para você foi 100%. É esse negócio dos... Então, assim, pro Covid era o argumento que eu usava, que elas falavam assim, morre. Ai, doutora, mas a mortalidade na criança é muito... Verdade, baixíssima. Mas se for seu filho, é 100%. Quando o meu filho do meio, eu tenho 3 filhos, né? Vocês falaram. Mãe de 3, né? Eu sou mãe de 3. Então, o meu filho do meio, quando começou a vacinação de criança, ele não, aí foi a história da corrida para vacina. Então, começou com 12 anos, foi descendo. E a minha filha estava com 9 anos na época. E aí ela vacinou. E o Daniel, na época, tinha seu xará, né? Xará. Você falou que você nunca tinha... esqueceu pela coisa dele. Exatamente. Ele tinha 5 anos.
Aí tava descendo e não tinha chegado nele. E aí o coração apertado de mãe aqui arrumou um desespero querendo vacinar esse menino. Não sei o que, né? Preciso vacinar, preciso. Aí eu queria ir na minha cidade pra vacinar, ir na cidade do meu marido, que começou lá primeiro antes de começar, que arrumei uma confusão pra vacinar esse menino. E assim, Conseguiu? não conseguiu. Não fiz nada errado, porque eu podia ter feito um relatório falando que ele tinha doença crônica. Eu falei, não vou fazer nada errado, vou esperar, né? Vamos fazer os trem direito. E aí ele teve Covid. E aí? Antes de conseguir vacinar. Nossa. E ele teve Covid fazendo febre isolada. E eu chorei, gente, copiosamente, assim, horas a fio, a hora que eu peguei o teste positivo dele. E ele só tinha febre. E ele estava correndo e destruindo a minha casa, como sempre. Ele só tinha febre. É a culpa, né, que você falou. Não é nem culpa, Daniel. Era essa imagem que eu tinha. E assim, um dia antes tinha morrido um menino de 5 anos no CGP. 100%. E aí você fica assim, tá, é 1 em 1 milhão, mas se for o meu filho, pra mim foi 100%. Então, assim, não justifica você passar por isso, por uma doença prevenível por vacina. Quando você perde uma criança com dengue, você fica arrasado. Mas você falhou na prevenção primária, eliminar o mosquito, blá, blá, blá. Quando você perde uma criança por uma doença prevenível por vacina, é um trem, assim, desproporcional. E pode ser que essa criança fosse morrer de qualquer jeito, porque a vacina também não tem uma cobertura de 100%. Mas você, como profissional de saúde, vê a doença desaparecer, vê a mortalidade desaparecer. Você falou da meningite. Meningite por hemófilos. Acabou, gente. A gente não vê mais por conta da vacina. Então, não dá para não defender, né? Assim, para falar sobre isso. Então, eu falo isso muito com mãe, com pai, e eu vou repetir isso sempre. É baixíssima, a mortalidade da doença é baixa, catapora é doença boba? É. Mas se seu filho morrer de catapora, é o seu 100%. Na balança da medicina, a informação sempre ganha. Né? Exatamente, né? E aí, sobre o PNI, né? Vamos falar das vacinas que tem disponível pro primeiro ano. Vou passar só pra tabela. Espero que vocês lembrem disso, vocês vão ser avisados, né? Mas aqui tá a tabela que é das vacinas que são garantidas pelo Programa Nacional de Imunização. Tira o print. Aqui passando tem até de 4 a 6 anos e do de 10 anos. Mas dessas aqui, quais são as importantes pra gente lembrar assim de cara, Isabela? Nossa, que pergunta difícil. Não sei escolher, Daniel. Não sabe? Não Beleza. sei. Pra mim, todas. E assim, ali, igual a gente tá falando aqui da Covid, não tá ali. Vacinem seus meninos pra Covid. Porque as gripais são sazonais, né? As de campanha não estão ali. Então, Covid, gripe mesmo, H1N1, né? Que não tá ali. Mas, gente, eu não sei escolher. É porque eu acho que essa foi pergunta não de me dê prova. essa missão. Pergunta de prova minha, assim, pra o que eu estudo. Não, é realmente. Não, todas são importantes. Não, todas. Não dá pra escolher. Eu sou a maior defensora do SUS na vida, assim. E eu acho que o mais importante falar é da beleza que o SUS proporciona tudo isso pra gente, Exatamente. né? Então, assim, não tem desculpa. Não tem. Você não pode Nosso falar, programa não, é maravilhoso. eu não tenho condição pra isso. A gente tem que ajoelhar e agradecer que no nosso país tudo isso está disponível. Então, pra todo mundo, né? É fácil, porque só depende da escolha. Exatamente. E se a escolha, e que eu imagino que seja a escolha da maior parte das mães, minha escolha é cuidar do meu filho, não tem outra opção senão vacinar. Exatamente. E agora, só fazendo um adendo, você perguntou o que é mais importante. A gente vai ficando velho, né? Aí, quando eu entrei na faculdade, e quando eu fui fazer a residência de pediatria, muitas dessas vacinas, por exemplo, a hemófilos influenza que eu falei, né? Que acabou meningite, acabou assim, né? Quase não tem caso de meningite por hemófilos, epiglotite, aqueles quadros horrorosos, né? Não era do PNI. Varicela não era do PNI. Pneumococo não era do PNI. Gente, Então, o nosso PNI era muito legal, mas ainda faltavam muitas vacinas que hoje a gente tem. Então, vou formular minha pergunta. Vou formular, porque eu fui feliz da pergunta. Quais das que não estão no PNI eu preciso estar pensando? Porque uma vez, isso aí é relato de caso nosso, a gente estava em consulta em pediatria e a nossa pediatra, ela falou da vacina do mês que a pessoa tinha que tomar. Só que além disso, ela falou de outra vacina que não era garantida pelo PNI, que ela considerava importante, era paga. Eu nunca tinha ouvido isso, tipo, uma pediatra falar,
toma essa vacina por fora, isso aqui, aquilo ali. Talvez a minha mãe tenha me dado, eu só não lembro, obviamente. Provavelmente não, porque não é da sua época também, não. Então, eu acho aí. que eu sei de qual vacina nós estamos falando. É dessa Não mesmo é que da eu estou nossa, tentando lembrar. da minha época, né? Da sua, então, nem se fala. O que acontece? Como eu disse, vacina é uma medida de saúde pública. Então, o que é importante em termos de saúde pública está garantido pelo PNI. Então, por que na minha época, quando a varicela, por exemplo, a catapora entrou no calendário, eu já era pediatra. A gente considerava a catapora uma doença do bem. Vai pegar, vai ter umas bolinhas, vai ficar mal lá 2, 3 dias, vai ficar bem. E aí a gente começou a ver aumento de mortalidade, comorbidade, de internação, e justifica, em termos de saúde pública, você bancar o custo da vacina para impedir que crianças tenham e internem por catapora. Inclusive, na contação de casa, eu perdi na minha residência uma criança por catapora. Foi um dos maiores traumas da minha vida. Foi uma das vezes que eu cheguei em casa e falei com meu marido assim, eu não volto mais lá. Não volto mais, né? Aí você toma um banho, respira fundo e volta, né? Então, assim, justificou colocar a catapora lá. E aí é isso, em termos de saúde pública, o que você precisa tá aqui. Aí tem as medidas de proteção individual. Nós somos profissionais de saúde, então às vezes a gente vai tomar umas vacinas, né? Assim, por exemplo, a tríplice viral, sarampo, rubéola e cachumba. Teoricamente você toma só na infância. O profissional de saúde toma uns reforços de vez em quando, né? Coqueluche. Teve um surto de coqueluche no hospital que eu trabalho. Vacinou todo mundo. Ah, mas eu já vacinei na infância. Mas vai lá, custa nada. Campanha que a gente fala, né? Essa vacina que a pediatra provavelmente indicou, meningo B. Era essa mesmo. Por quê? Porque o SUS fornece a meningo C no primeiro ano de vida e a ACWY agora, né? Que são os serotipos mais comuns do meningococo, que é a bactéria que causa meningite. Então, o mais comum disparado no Brasil é o tipo C, que é coberto pela vacina AWY. São tipos da bactéria. Né? Falando para os pais, são tipos da bactéria. A bactéria chama meningococo A, meningococo W, meningococo Y e tem o meningococo B. Raríssimo no Brasil. A gente não tem caso aqui. Quando aparece caso aqui, geralmente veio de fora. Alguém que foi lá e entrou aqui e manifestou a doença aqui. Então, em termos de saúde pública aqui no Brasil, a gente tem pouquíssimo casos, né, assim, em termos de número, é pouco importante. Por isso, não justifica para o Programa Nacional de Imunização bancar essa vacina. Aí a gente volta na história do seu filho. Por quê? A mortalidade pela meningococcemia B chega em torno de 50% a 80%. Isso é muito alto. Muito alto. Então, se você pegar, especialmente no primeiro ano de vida, a chance de óbito é muito grande. E a chance de morbidade, de sequela pela doença, também é muito alta. Então, se você ficar vivo, provavelmente você vai ter sequela. Isso. Então, em termos de custo de saúde pública, não se justifica. Mas em termos de proteção individual, especialmente no primeiro ano de vida, se você pode, faça. E aí tem um problema, custo. Uma dose de meningo B custa entre 600 e 800 reais. E para imunizar uma criança no primeiro ano de vida, você precisa fazer 3 doses. Põe isso aí para a maioria da nossa população. Não rola. Se você tem 3 filhos como eu tenho, vai gerar uns 6 mil reais de custo, na melhor das hipóteses. Isso é viável para a maioria da população? Não. Então, o que a gente costuma fazer? A gente costuma, igual a pediatra que estava com você fez, conta que existe, que é a nossa função contar que existe. Se você puder, se você tiver condições, você faça, né? Como medida de proteção individual. Isso de proteção, Isabela, é uma coisa que não está em pauta, mas que é muito importante a gente falar, falando de mortalidade aí, e os testes? Teste do pezinho, do coraçãozinho, da orelhinha. Para que eles servem? O que eles são? Os testes, a gente chama esses testes de triagem neonatal. Triar é como passar numa peneira. Eles não são testes diagnósticos. Então, vamos pegar, por exemplo, o teste do pezinho.
Ele faz screening, ou seja, triagem, né, para doenças que podem acontecer e que têm tratamento. E que se você tratar rápido, você não vai curar, mas vai prevenir progressão na doença muitas vezes. É o que né? dizemos, eles são muito sensíveis, mas pouco específicos. Isso. Então, o que vai acontecer? Quando você passa na peneira, quem fica aqui em cima e precisa fazer um teste diagnóstico, então, por exemplo, eu fiz o teste do pezinho e ele veio positivo para fibrose cística. O teste diagnóstico é o teste do suor, você tem que fazer 2 vezes, tem que ter dois resultados positivos para confirmar o diagnóstico. Quem fica aqui em cima tem que fazer teste, ou repetir o teste do pezinho, ou ir direto para o teste confirmatório. Muitos que ficaram aqui em cima, como você falou, sensibilidade, alta, especificidade não tanto, não tem nada. Mas ficaram retidos. Porque o meu objetivo num teste de triagem é que ninguém com a doença passe direto pela peneira. Então também, papais e mamães, façam todos os testes de triagem. A gente pegou um caso de uma menina de 2 anos que não tinha feito o teste do pezinho. Aí ela me falou, eu passei pra preceptora, ela falou, não, pergunta de novo, provavelmente você entendeu errado. Não, eu lembro desse caso. É um trem assim, né? E era por causa da pandemia. É isso que eu ia falar, os filhos da pandemia aí, eu já atendi criança de 2 anos chegando sem nunca ter consultado no pediatra. Criança de 2 anos chegando sem nenhuma vacina, né? E há 2 anos eu falo que a gente voltou a atender na clínica escola, por exemplo, lá para 2022, né? E aí é isso, assim. Aí você fala, meu Deus. E não tem muito mais o que fazer, né? Passou dessa primeira fase, passou dessa peneira, não tem como refazer. A doença já manifestou, provavelmente, né? Você já perdeu seu tempo de triagem. Então, por sorte, provavelmente essa criança que não fez o teste do pezinho tinha 2 anos, não tinha nenhuma das doenças triadas, porque se tivesse, ela já teria manifestado. E é muito ruim manifestar quando você pode evitar, né? Sem dúvidas. Não, gente, eu tô muito triste em poder tá falando que acabou. Tem muito assunto que a gente poderia... Assunto. A gente podia ficar conversando até amanhã. Nossa senhora. Quando a Lívia falou, eu falei, vambora. Começou outro assunto, só que não dá. Eu acho que só antes da gente fechar, é importante, Isabela, a gente te perguntar. Você acha que tem alguma coisa, alguma informação, algum assunto que, assim, é de extrema importância, principalmente pro primeiro ano de vida, que a gente não falou sobre ele? Acho que a gente passeou pelo primeiro ano em todos os aspectos do que a gente chama de puericultura, que é esse cuidado na atenção primária, que é o evitar adoecer. A gente falou de prevenção de acidente para evitar que o acidente ocorra. Falou de alimentação para evitar que você tenha erro alimentar. Então, acho que isso é fundamental na pediatria. Mas, assim, um aconselhamento. Tenham um bom profissional, confiem nele. Façam um acompanhamento, porque várias coisas que a gente falou aqui, a gente tá falando desse medo da mãe, que é um medo inerente, da culpa e tal. Muita coisa não é responsabilidade da família. Realmente. A família precisa dividir, igual o desenvolvimento que a gente falou. E isso era um grande ponto nosso de fechamento, que é pra falar, isso aqui é uma conversa. Eu e a Lívia somos alunos de medicina do 6º período. Isabela já é pediatra formada há muito tempo. A gente está conversando aqui sobre um assunto muito importante, relevante, só que não somos a voz que você tem que ouvir. Você tem que ouvir do seu pediatra. Eu acho que, a grosso modo, isso aqui é relevante para você ter um impulso, entender uma base para um norte para correr atrás do pediatra. Então, se você está no primeiro ano, passando pelo pré-natal, procure um bom pediatra no SUS, é o que a Isabela falou. Tem ótimos, excelentes pediatras, a gente estagiou lá, a gente sabe disso. E não só pediatras, mas a gente vê, assim, enfermeiros extremamente capacitados. Foi o que eu falei sobre o SUS, né? A gente fala sobre uma equipe multidisciplinar em que, se você precisar de um nutricionista, você vai ter, um psicólogo você vai ter. O próprio generalista da UBS dá conta muito bem dado disso tudo que a gente está conversando aqui, então, é capacitado para isso. Assim, não consegui marcar uma consulta com o pediatra pro meu filho. Tudo bem, busca o melhor enfermeiro, busca o melhor generalista, mas busca, vai atrás de informação. E só assim, se eu pudesse falar com cada mamãe, mesmo as que não passam por mim, as que eu não conheço, confio em você. Você está fazendo um ótimo trabalho. Você é a melhor mãe que você pode ser. É isso. Não é assim?
Porque eu falo agora misturando um pouco essa profissional mãe e convivendo com muitas mães. E eu falo isso, é sempre muita culpa. A sociedade joga uma carga muito grande em cima das mães, de muito acerto, de tudo que dá errado com o filho é culpa. Não é assim, você tá sendo a melhor mãe que você pode ser, né? A gente tá aqui para te ajudar a ser a melhor mãe que você pode ser, como pediatra. Sendo humana, falhando, não é culpa sua o que dá errado, né? Você é a melhor mãe que você pode ser. E aí? Né? Gostou? Adorei. Foi ótimo. Isso aqui foi maravilhoso. Eu sou apaixonada pela pediatria, gente. Então, assim, sentar pra bater papo sobre pediatria, assim... Eu sei quando você fica se coçando enorme. quando a aula é outro assunto. Nossa senhora, eu sei. Nossa, mas também foi muito legal. Eu não sou da área, né? Eu já falei, mas, pô, maravilhoso. Acho que conversar com vocês foi muito bom sobre esse assunto. Gostei. Eu também gostei muito. Acho que é um projeto de extensão maravilhoso. Para não falar que é o melhor da FASE, assim, foi uma ideia genial que os meninos tiveram. E eu acho que é uma excelente forma de trazer informação. Eu entrei no projeto porque eles falaram que é uma forma de democratizar a informação. Sim. E eu acho que é isso. Então, a gente trazer esses assuntos, falar sobre isso, trazer uma profissional que a gente confia tanto, que é você. Muito obrigada. Porque se é assim, o norte que a gente tem de pediatria, você foi o primeiro que a gente teve. Eu lembro a primeira aula de IVAS. Então, assim... Nossa, real. Eu acho que é isso. É a gente trazer a melhor fonte de informação que nós temos para as pessoas. Eu levei um puxão de orelha ali. Gente, segue a gente no Instagram. @FalaMédicoFazé. Queria agradecer a Casa Una por ceder pra gente o estúdio. Você tá no YouTube, Spotify... Curte, comente, compartilha. Nossa, que legal falar isso. Nossa, que legal. Curta, comenta, compartilha. E essa Isabela, nossa pediatra, agradecer também você. Muito obrigada, foi um prazer muito bom. estar aqui. Inclusive, além disso, é a nossa coordenadora né, do projeto. Eu não falei isso em nenhum momento, mas é a nossa coordenadora do projeto. Muito obrigado. Obrigada a você, então, gente. Foi um prazer enorme. E agora tá na mão de vocês nos ajudar a levar a informação e democratizar a informação. Então manda pra todo mundo, compartilha com todo mundo, manda pros seus amigos, pros seus avós, pra sua avó que fala que criança de colo tem que tomar chá. É importante que todo mundo tenha essas informações. Muito obrigada, gente.